Levantou a mão, pode falar. Acho que levantou por engano. Então vamos lá, vamos embora. Bora. Bom, esse é o QR Code do perfil, né, do curso no Instagram. Eu ia pedir agora para todo mundo apontar já o celular, seguir, compartilhar, acessar, interagir com as publicações do curso, né? Porque esse curso foi pensado para que a gente possa resgatar, né, valores, perspectivas, histórias e tecnologias quilombolas, né, permitindo o protagonismo desses saberes no espaço da sala de aula, né? Isso quer dizer que, muito mais do que a gente vinha até aqui falar, o que a gente quer é ouvir e aprender com vocês, né? E sempre tendo como objetivo de todas as nossas reflexões repensar a nossa prática em sala de aula. E aí, vocês vão ver já já que eu vou ser responsável pelo módulo Ancestralidade, Religiosidades e Práticas Antirracistas. E aí aqui tem pano para manga, né? Nós temos um universo, um oceano azul de possibilidades aí, de construção de novas abordagens e de diálogo, né, com esses saberes ancestrais negros, né? Só que eu resolvi falar disso de uma forma bem diferente do que normalmente as pessoas fazem, né? E o objetivo aqui é o tempo todo subsidiar a prática pedagógica e as reflexões de vocês no ambiente escolar e na prática, né, no processo de formação dos alunos, particularmente aí do ensino fundamental e básico. Para isso, o tema da aula de hoje, antes, esse é o nosso diário do curso, né? Alguém fala comigo porque eu não estou conseguindo ver vocês, tá? Enquanto eu projetar, eu não consigo vê-los. E aí você vai acessar, vai digitar seu login e sua senha, e quando você digitar o seu login e sua senha, você vai entrar na sala. Então, essa é a sala da nossa disciplina. Tem aqui uma apresentação básica, né? Com a metodologia, os temas que vão ser abordados, a estrutura, os recursos que vão ser disponibilizados, as datas de cada uma das unidades. E quando você clicar aqui em unidade 1, vai abrir a unidade 1 e a gente vai... Você tá mostrando isso em tela para alguém? Uai, porque eu não estou conseguindo visualizar. Espera aí, só um minutinho. Eu achei que estava apresentando aí para vocês, mas calma que a gente dá um jeito. Me digam se está compartilhado. Agora vai compartilhar. Aí. Agora vocês conseguem visualizar? Agora sim. Está bem pequenininho, né? Mas dá para ver. Então, olha só. Esse Aumentou aí o tamanho da tela? Não, ficou bom. Para mim aqui tá bom. Tá, vocês vão botar login e senha, vão entrar direto aqui na disciplina, né? Ancestralidade, religiosidades e práticas antirracistas. Aqui a gente tem uma breve apresentação, e aí você vai direto aqui para a unidade 1. Na unidade 1, está aparecendo aí? Não, está aparecendo só a sua foto. Apareceu a unidade 1. Essa parte que você falou anteriormente não apareceu. Gente, o que está acontecendo? Está aparecendo só a sua foto aí. Ué, mas aqui está compartilhando. Não aparece para vocês? Não, agora está aparecendo. Olha que trem doido. Se eu mexo, mexe aí? Não, não está mexendo. Tá, peraí. Agora está aparecendo para mim aqui. Metodologia do mexendo. Não, agora voltou. O que está acontecendo com esse trem aqui? Peraí. Deixa eu ver. Para a apresentação. Olha lá, apresentar. Não é Chrome. Janela. Tela cheia. Não. Vamos ver. Janela. Compartilhar. Apareceu? Agora está funcionando. Então, ó, a primeira parte de apresentação é essa aqui, né? Que tem
as informações básicas de acesso rápido, né? Pra vocês terem uma noção de quais são os temas das aulas, né? Então, nós temos 4 semanas. Primeira semana, o tema é memória. Na segunda semana, o tema é ancestralidade. Na terceira semana, o tema é segredo. E na última semana, o tema é sagrado. Ok? Aí, quando você clicar aqui, ó, em unidade 1, vai abrir tudo que nós vamos fazer nessa primeira semana, que é a unidade 1. Então, tem os objetivos da unidade, o que a gente espera que você tenha alcançado, né, como habilidade e conceitos ao final dessa unidade. A gente tem as questões orientadoras, carga horária, sempre vai ter a data dos encontros síncronos e o link para os encontros. Então, todos os nossos encontros, o link de acesso é o mesmo, ok? Então, vocês vão clicar sempre aqui e a gente também vai enviar no grupo. Aqui tem uma apresentação da unidade, planozinho de aula básico, aí tem a avaliação, que eu não vou falar hoje, a gente vai falar só amanhã, mas está tudo aqui bonitinho e organizado. Depois, as leituras obrigatórias da semana são 2 textos, esse primeiro, de africano a afro-brasileiro, e esse segundo, Nossos Passos Vêm de Longe. O primeiro texto é um trecho da minha tese, e o segundo texto é da Jurema Werneck. Ok? Tem um vídeo também, que é para vocês assistirem, um debate entre a Conceição Evaristo e o Negro Bispo, e aí a atividade avaliativa. Tranquilo? Alguma dúvida, por enquanto, dessa primeira parte? Deixa eu parar a apresentação, porque eu não estou vendo ninguém aqui. Podemos seguir? Tem pouca gente. Christian, Oi. a maioria dos cursistas continuam sem conseguir participar. E estão reclamando lá no grupo, pedindo, né? Porque não conseguem acessar nada. Tá. Continuam como espectadores. Eu vou fazer. Eugênio, você conversa aí com a Tati, por favor, para resolver eu voltei para resolver isso, gente. Toca essa aí Tati, que eu já estou liberando todo mundo. Essa Tati é um espetáculo. Então, pessoal, como não está funcionando, eu não vou ficar usando isso aqui, não. Eu vou usar só um lugarzinho aqui, porque quando eu projeto, eu não vejo vocês, e aí, para mim, isso é horrível. Vamos lá. Vocês viram que o título da nossa disciplina é Ancestralidade, Religiosidades, no plural, e Práticas Antirracistas. É provável, e aí eu quero estabelecer uma relação sempre de muita honestidade e transparência com vocês, que depois dos aspectos físicos, seja as práticas religiosas um dos pontos de maior conflito no espaço escolar, quando o aluno, o discente, professa uma prática religiosa não hegemônica, né? Ou de raízes afro-brasileiras. E a gente não pode permitir que o espaço da sala de aula seja um espaço para esse tipo de violência. A abordagem que eu resolvo fazer, acho que o pessoal está entrando, tá? Cada vez abrindo mais carinhas aqui. A abordagem que eu resolvo fazer para a gente discutir isso, né, para entender o racismo religioso e para pensar como combater o racismo religioso, é uma abordagem que parte do diálogo entre as religiões. Vocês vão ver que o tempo todo eu vou estar procurando semelhanças e não diferenças. Para que a gente possa estabelecer um exercício de se colocar no lugar do outro, para entender a dor do outro e ser capaz de criar condições, circunstâncias, espaços, né, para a solução desses conflitos e não para que eles sejam agudizados, aprofundados e etc. E aí, pensando aqui, como a gente poderia fazer isso, eu resolvi
que a gente vai fazer um caminho pouco ortodoxo. Então, durante essa semana, nós não vamos falar de religião. Durante a semana, nós vamos falar de memória. Porque se tem um traço que une todas as religiões, é que elas são, de alguma forma, a ritualização de memórias. Todas. É bem provável, como eu sou conhecedor da sociedade brasileira, e como eu conheci o professor Jamil, que a maior parte de vocês, professoras, professores, sejam cristãos, não é isso? Eu estou certo? Ok? E o que é o cristianismo? Quem quiser pode conversar comigo, viu, gente? Eu não acredito numa pedagogia da fala única. Eu sei que vocês estão ainda inseguras, inseguros, né? E que com o tempo a gente vai rompendo essas barreiras, né? Mas o que é o cristianismo? Não é a memória da vida de Cristo? Sim ou não? Sim, a memória da vida de Cristo. O que é a missa? A missa não é a ritualização da paixão e da ressurreição de Cristo? Sim. Aliás, não foi ele que pediu, fazei isso em memória de mim? Olha, o que vocês estão fazendo quando exercem a legítima direito de professar a fé cristã? Vocês estão ritualizando a memória. A memória de uma liderança religiosa que é entendida pelos cristãos como filho de Deus, como salvador. Não é isso? Mas é ritualização da memória. No caso do cristianismo, essa memória foi de alguma forma escrita, preservada, normatizada. Vocês têm um texto, né, bíblico, que embasa essa memória e essa prática religiosa. Mas é memória. É provável que vocês que me escutam cresceram em famílias em que essas práticas rituais e crenças foram ensinadas. Sim ou não? Sim. Foram ensinadas. Eu nasci numa família católica. A gente tinha que ir à missa, tinha que fazer catequese, né? Havia uma cobrança. De certa maneira, eu comecei a estabelecer uma relação de afeto com esses espaços religiosos, porque eu também tinha uma relação de afeto com a minha avó, que frequentava esses espaços religiosos, com a minha mãe, que frequentava esses espaços religiosos. Na minha prática, eu emulava, repetia as ações que elas faziam. Quando eu ainda não entendia, quando eu era criança, eu levantava quando elas levantavam, eu me ajoelhava quando elas ajoelhavam, eu rezava quando elas rezavam. Há todo um processo de construção da prática religiosa que é mediada o tempo todo pelo afeto e pela memória. A gente ainda lembra as orações que aprendeu quando era criança, não é assim? Minha mãe me ensinava toda noite antes de dormir rezar assim, ó, Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou. Olha, eu lembro. E é provável que essa oração que a minha mãe me ensinou a fazer antes de dormir, me guarde, me zele, me governe, me ilumine, amém, não é isso? Ela aprendeu com alguém, que aprendeu com alguém, que aprendeu com alguém. Por mais que a gente viva a fé da gente como se ela fosse uma experiência individual, ela nunca é só individual. Consegue entender o que eu estou dizendo? A gente carrega multidões nos nossos gestos de fé. Com o tempo, essa memória, ela se solidifica de tal forma que a gente, por vezes, até faz sem saber por que está fazendo.
a práticas culturais, religiosas, que são muito vinculadas à repetição, não é isso? Eu estou falando com os católicos, mas eu poderia estar falando com os protestantes. Quem nasceu no interior de uma família protestante comunga de valores, ritos, compreensões, que também são memória. Formas de manifestação da religiosidade que também são memória. Entende o que eu estou dizendo? Eu estou falando de uma cidade que nasceu no entorno de um centro espírita kardecista. E que também há muito de memória nisso, né, Eugênio? Ah, sim. Mas nesse caso, a igreja ela veio primeiro do que o centro kardecista, né? O centro ele chegou no setor Boa Nova, com o seu Alírio e com o seu Eugênio, e com certeza, é nessa linha, sim, que nós, pelo menos eu, aprendi desde sempre. Numa cidade brasileira, a igreja sempre vai chegar antes. Porque é característica da nossa formação como país, né? E durante muito tempo o catolicismo foi a religião oficial do Estado brasileiro, né? Então, a igreja sempre chegava antes das outras manifestações. Né? Mas, além dessas manifestações oficiais, você também tem as religiosidades e as práticas populares, que também são construídas a partir da memória. Prestem bastante atenção que vocês vão ter que fazer exercícios de memória durante essa semana, de reconstrução das suas relações pessoais com a religiosidade. Então, pode falar, Karen. Eu vi que a Karen Lopes está com a mão levantada. Pode falar. Estou não, professor. Capaz que deve ser alguma coisa no aplicativo, não estou não. Tá bom. Mas se vocês quiserem falar, pode levantar a mão, tá bom? Nós estamos aqui para estabelecer isso. Agora, preste atenção no que eu vou dizer. Tem mais de 24 pessoas que não estão com a câmera ligada. Será que é porque ainda não conseguiram ligar? Pode ser. Agora, preste atenção. Quando a gente pensa na memória, a gente está pensando num esforço que é o de lembrar, não é isso? Qual é o oposto da memória? É o esquecimento, não é? Esquecimento. Se a memória resulta de uma tentativa e de um esforço de rememorar, de lembrar, de trazer à tona, o oposto da memória é o esquecer. E vocês já pararam para pensar que, nesse processo, muitas memórias se perdem? E aí, obrigatoriamente, gente, eu sou obrigado a fazer uma pergunta. Obrigatoriamente obrigado vai ficar excelente, né? Se algumas memórias se perdem, o que determina que uma memória permaneça? Eu quero ouvir vocês. Bom, geralmente essa ela foi escrita, né? Esse é um bom É um elemento. fator preponderante, ou se alguém rememora essa memória, né? Relembra, guarda. Ótimo, mais ou Fabiana. menos assim. Vamos lá. A Se houve Atenção. qualquer tipo de registro, né? ou outro regi- tipo de registro. O registro que seja marcado, que seja utilizado por qualquer forma, né? Mas o registro, ele elucida bem a memória, ele faz com que a gente relembre com mais facilidade. Não que o que não está registrado não possa ser lembrado também, né? Ótimo. Quem mais quer falar? Eu acho que no caso da religião, boa noite. Boa Eu acho que noite. no caso da religião, essa perpetuação mesmo dos cultos, né, que continuam ali, perpetuando, né? Então, acho que o que foi esquecido
é aquilo que não foi cultuado. Então, como a Igreja Católica permaneceu por um grande tempo, né, ela tem mais visibilidade, digamos assim, né, durante muito tempo, né, o que fez com que essas outras memórias foram esquecidas, guardadas, né, por pessoas e não divulgadas. Eu estou ouvindo vocês, já eu falo. Eu penso que a memória ela vai depender muito da oportunidade, porque a igreja, como a maior, né, a maior instituição do mundo, é porque ela sempre teve oportunidade e muitas das vezes ela usou a opressão para isso. Não me entendam mal os católicos, não estou falando mal dos católicos, estou dizendo assim, ela é a mais ouvida porque ela teve mais oportunidades. Jamais uma história vai ser esquecida, uma memória, desde que ela esteja ali, igual você falou no início, sendo repassada pelos seus ancestrais. Mas a oportunidade e também a oportunidade, digamos, porque quando você aceita e respeita o outro, que você ouve, então aquela pessoa tem um lugar de fala. E talvez não é o que você pensa, mas ela existe. Tá, mas vamos lá. Bom, vocês falaram assim, uma forma de preservar a memória, e eu estou tentando extrair de tudo que foi dito, é a escrita, alguma forma de registro, não é isso? A ritualização e o poder político. Opa, que está começando a dar samba. Está começando a caminhar para onde a gente precisa. Isso quer dizer que, como tudo em sociedade, a memória também é disputada politicamente. Ora, dizer que a memória é disputada politicamente significa dizer que será mais lembrada aquela memória que for menos silenciada. Isso. Memória é espaço de poder, né? É poder. Quem tem a capacidade de rememorar a sua história em qualquer dimensão, tem a capacidade de entender o que é, o que foi e o que pode ser. Vamos lá, preste atenção no raciocínio que eu vou fazer com vocês. Quando Portugal conquista as terras brasileiras, já existia presença, vivência, humanidade aqui? Já. Os muitos povos originários que viviam nessa terra. Esses povos tinham seus deuses, suas práticas religiosas, suas tecnologias de cura e de cuidado, de afeto, seu vínculo com o sagrado. Por que nós não conhecemos? Que é necessário apagar, né? Cultura do colonizador. E por que é necessário apagar? Para impor? Está começando a ficar bom. É porque, olha para mim aqui, eu vou falar um negócio que eu quero que vocês escrevam. Sabe o que nos torna mais humanos? É a nossa relação com o sagrado. Sabe qual é um dos empreendimentos civilizatórios mais complexos na história da humanidade? É a construção de uma cosmologia, de um conjunto de crenças que atribuem sentido ao mundo. E se eu reconhecesse, olha isso, gente, se eu reconhecesse as práticas religiosas dos povos originários como dignas, eu estaria reconhecendo a humanidade desses povos. Eu estaria dando a eles um estatuto de igualdade em relação ao português colonizador que está chegando. E se eu estabeleço essa relação de igualdade, nada justifica que eu tome suas terras, destrua suas formas de vida, arrase suas populações. Da mesma forma, o empreendimento colonizador de nosso país
foi buscar almas negras sequestradas em África. Se eu reconheço humanidade nessas almas, eu não posso sequestrá-las, eu não posso escravizá-las. Se eu reconheço nesses grupos, populações, a autonomia, a capacidade humana de estabelecer ritos, mitos, religiosidades, crenças, sentidos, fica difícil convertê-los em animais a serem domesticados. Olha que horror isso. Quando você pega os documentos históricos do período de colonização, indígenas e africanos escravizados eram considerados animais. A lei colocava os africanos na condição dos animais semoventes que um proprietário tinha. Quando alguém que tinha posses escravizados morria, a listagem dos escravizados que ele tinha deixado ficava junto com as vacas. Quando você pega os inventários pós-mortem, ele lista lá, tem 10 panelas, 6 bachelas, 3 colheres, não sei o que lá, não sei o que lá, 2 vacas, um africano de nome tal, uma africana de nome tal. A violência do processo colonizador não podia tolerar. E aí, gente, tudo aquilo que fugia do que era entendido como correto, oficial, adequado pelo colonizador, vai ser caracterizado como primitivo, desumano, bestial, demoníaco. A memória também é objeto de disputa. Alguém falou, pode falar. Não? A memória também é objeto de disputa. A memória também é objeto de construção política. Sabe por que a universidade tem mudado? Certas temáticas têm aparecido? Porque corpos negros e indígenas que passaram séculos proibidos de acessar esse espaço, hoje acessam. Não na proporção que precisamos, mas hoje acessam. Isso traz memórias silenciadas que passam a querer ser ouvidas. Por que nós temos um curso de educação escolar quilombola? Porque nós temos... Um direito conquistado, né? É uma conquista. A gente tem uma escola que ignora a cultura quilombola. Vamos lá. E é isso que... Porque, gente, o nosso objetivo aqui não é fazer debate por fazer debate, é repensar nossa prática em sala de aula. Professor Jamil é uma cidade que tem uma população quilombola, não é isso? Sim. Com uma história importante na cidade, não é isso? Sim, com certeza. Mas essa história aparece? Não. Ou quando aparece, aparece de forma positiva ou negativa? Muitas vezes de forma negativa, professor. É uma das histórias que foram apagadas, porque eu sou aqui de Goiânia, conheço o professor Jamil e não sabia que essa comunidade existia. Aí depois a gente vai brincar, tá? A gente vai brincar nisso. Nós vamos buscar nossos passos. Um dos textos que vocês vão ler, nossos passos vêm de longe. Nós vamos achar esses passos. Né? Nós vamos achar, nós vamos atrás deles. Mas eu quero que a gente pare para pensar que o poder de rememorar é diretamente proporcional à possibilidade ou não de esquecer. E o que é que pode ser esquecido? Ou o que, com mais frequência, é esquecido? Quais são os saberes, as práticas que são silenciadas?
No nosso dia a dia. As que incomodam, né? As que incomodam, as que provocam, aquelas que fazem as pessoas saírem do lugar onde elas estão, né? Sair da zona de conforto. Ou que reconhecem humanidade a um grupo que socialmente não se reconhece humanidade. Essa prática é muito perigosa. Porque vai que a gente começa a ter índio preto achando que é a gente, entendeu? Inclusive, existe uma passagem histórica aqui que é de muita dor com relação a essa questão, né? Os 4 primeiros anos do seu Alírio como prefeito, um prefeito negro, o primeiro prefeito da cidade, quando ele sai da prefeitura, ele é tratado como se ele tivesse ocupado um lugar que não era dele. E aí, gente, olha só, vamos lá. Nós temos um país em que 56% da população é negra. Dados do último censo. Nós temos 56% de negros nesse curso? Nós temos 56% de negros nos espaços de poder e decisão de professor Jamil? Que se reconheçam, não, né? Talvez até sejam, mas não se reconheçam. Não vamos entrar ainda nisso. A gente vai entrar também, mas ainda não entramos nisso. Pensa do ponto de vista mais óbvio. Negros são pretos e pardos. Tá? Essa é uma categoria do IBGE. Pegue os melhores salários de professor Jamil. Tem 56% de negros? Tinha que ter. Se os negros são 56% da população, eles tinham que ser 56% dos melhores salários. Observem, a reconstrução dessa identidade por meio de suas memórias empodera um grupo que vai gerar confusão, se tiver consciência disso. Que vai começar a exigir o lugar. E que vai começar a dizer que todos os espaços devem ser ocupados igualmente por eles. Mas, acabei indo longe. Vamos lá para a sala de aula. Quem aqui é professora de matemática? Tem alguma? Ou professor? Tem? Tem não? Então vamos lá. Quem aqui é professor de português? Vocês dão aula do quê, gente? Falei matemática e português. Eu sou professora de química, professor. Química. Então vamos lá, volta. Vamos falar de química. Ok? Você ensina química para esses alunos o tempo todo. Em algum momento, os saberes tradicionais quilombolas são acionados na sua aula? Muito pouco, professor. Tem que ser honesta. São poucos. Mas eu gosto de falar, inclusive, pela questão da melanina, né? Quando eu estou lá falando de química, eu gosto muito de trazer essa questão para a aula. Mas, assim, acredito que ainda estou muito longe de estar fazendo aquilo que é justo. Presta atenção. Eu tive aí em professor Jamil e conheci a dona Maria. Não é isso, Eugênio? Eugênio, você é co-apresentadora aqui comigo. A dona Maria, o Christian, ela é irmã do Pedro Gonçalves, da Luciana, ela é minha prima da Tirani, ela é a benzedeira nossa, é trabalhadora do Centro Espírita. Inclusive o Pedro foi uma das pessoas que eu liguei no dia, ele não pôde comparecer lá, é um dos raizeiros, ele está aqui conversando, está aqui participando Pedro, da aula. Você vai estar com a gente, viu, meu querido? No Tempo Comunidade, viu? Quem vai ministrar o Tempo Comunidade são os mestres tradicionais. Eu vou estar aí só para aprender, viu? Depois a gente conversa. Vou precisar de todos vocês. Bom, vamos lá, ótimo. Eugênio, maravilha. Vocês sabem que tem química no saber da benzedeira?
Com certeza. E por que isso não pode ser trazido para a sala de aula? Professor, Oi. uma coisa que eu vejo muito hoje, né, até mesmo no material didático, né? Eu peguei o meu esposo, tem um livro, um Atlas que conta a história toda. Isso é de 1990 a 2000. Hoje em dia, se nós pegarmos um livro atualizado, diante das normas da BNCC, da LDB, desse contexto todo, nós não temos a história que nós temos num livro ditado até 2000. Parece que a sociedade está se esquecendo de onde nós viemos, de onde nós surgimos, na verdade, né? Então, eu vejo muito, até mesmo que nós não temos a possibilidade de dar aula, de incluir a educação quilombola, porque nós não temos conteúdo, nós não temos material didático para isso. Por isso essa formação. Essa formação existe não é só porque existe uma população quilombola em Professor Jamil. Não é só porque existem escolas quilombolas em Professor Jamil. Essa formação existe porque, além de existir população e escola, não há formação. Isso é muito sério, porque, assim, fala-se que nós temos que ensinar, né? Eu sou professora de educação infantil, né? E aí você vê na prática, né? Eu não estou te ouvindo. Peraí, Ana. Fala de novo, por favor. Fala que a gente tem que ensinar. Eu sou professora de educação infantil, né? E aí a gente vê na sala de aula essa miscigenação, crianças vindo de toda parte do mundo hoje, né? Não é nem do nosso país, de outros, crianças negras, crianças quilombolas, indígenas. E aí a gente está ali com essa criança e não tem material, né, teórico para a gente trabalhar. Foi negado para nós. Foi negado para nós esse conhecimento. Então, é sofrido, porque você olha a necessidade, né, e não vê. Você falou uma coisa muito interessante, foi das benzedeiras. Eu sou neta de benzedeira, né? A minha avó era benzedeira, uma tia minha era benzedeira, a minha filha foi criada sendo benzida, né? E foi perdendo isso, a gente não acha mais, né? A gente vê, a gente não tem. Foi é como você falou da memória, né? Foi esquecido. Quando eu falei em benzedeira, as pessoas falam benzedeira, né? E há disputas de poder, gente. E há pessoas que dizem que não pode benzer. A igreja não permite. Gente, o que é benzer? Benzer é abençoar. A mãe Como faz, pode a avó fazer faz. mal a alguém, abençoar alguém? O que é abençoar? Fala, Eugênio. Se você recorda bem aquela tarde que nós passamos com a Dona Maria, ela disse que dentro do centro espírita, por trabalhador espírita, ela foi coagida por benzer. Então, isso talvez é um olhar até para dentro de nós mesmos e para dentro da nossa comunidade, enquanto quilombola, enquanto espírita, enquanto entendedores destes conhecimentos espirituais. E tem criança na sala de aula que talvez seja filho de um benzedor. E eu não posso permitir que o espaço da sala de aula seja um espaço de opressão, de silenciamento, de anulação. Consegue entender? O seu direito como professor de professar qualquer fé ou nenhuma é um direito seu como professor, como pessoa, como cidadão. Não pode se sobrepor ao direito do outro professar outra fé. Esse espaço de poder, ele tem que ser compartilhado com outras memórias. Deixa eu contar um negócio para vocês. Eu já disse que eu nasci numa família cristã, né, católica, que eu era...
educado bonitinho. Pode falar, Helene. Eu acredito muito na questão do respeito, né? Eu sou protestante, mas, assim, eu respeito a fé de cada um. Então, assim, a gente tem que respeitar. E se a gente vê uma criança sendo oprimida por conta da sua fé, seja ela qual for, né? A gente não pode deixar isso acontecer dentro de sala de aula. Eu vim de uma família espírita. A minha avó foi benzedeira e converteu ao cristianismo, né? E também ela era parteira. Ela era muito conhecida na cidade que eu nasci, na Bahia, e ela fez muitos partos de muitas crianças. Então, assim, é algo que ela nunca se envergonhou de ter feito isso, né? Porque era algo que ela tinha lembrete, né? Lembrava, né? Das vidas, né? Que ela trouxe, né? Ao mundo como parteira. Então, assim, a gente precisa respeitar, né? A religião um dos outros. Seja católica, seja espírita, seja qualquer uma religião, a gente tem que aprender a respeitar a opinião do outro, a gente tem que aprender a respeitar uma outra. Aline. Professor, eu tenho uma dificuldade. Qual que é a minha dificuldade? Eu vejo que a nossa cultura, a cultura do brasileiro, ela não pode ser datada dentro de sala de aula, de onde nós viemos, de onde veio as nossas religiões, de onde veio a nossa tradição, na verdade. Só que eu me pego pensando, dentro de algumas escolas que eu conheço, que eu estou no meio, voltada para o meio, eu vejo diretores, coordenadores aceitando que entre outras religiões dentro da escola. Não deveria, eu não sei se é um questionamento válido ou não. Eu não estou questionando levar o ser supremo, Deus, o sagrado, para dentro da escola. Eu estou falando de você segregar, você separar. Isso pode, isso não pode. Por quê? Isso não deveria ser um direito universal? Não deveria todos poderem falar de suas fés dentro das escolas? E por que isso não é assim? Porque há uma disputa de poder. Não é só sobre Deus, entendeu? É sobre o poder político, isso é sobre você ter uma memória política, porque o político ele te monopoliza. Bom, só para a gente entender isso aqui com calma. Deixa eu ver como é que eu vou falar. Todas as práticas religiosas, eu chamo de saberes e práticas socio-religiosas, como pesquisador, porque não é só o que eu faço no momento oficial de culto ou de missa. É o que eu faço a partir daquilo na minha vida o tempo todo. Né? Porque a religião ela é esse campo de muito significado que excede o momento da prática e que invade o nosso cotidiano, a nossa vida. Toda prática religiosa, ela carrega uma visão de mundo e ela corresponde a uma determinada posição social. Só para vocês entenderem aonde eu quero chegar. Grande parte dos africanos que vieram para o Brasil, escravizados, sequestrados de sua terra, tornados objeto, vendidos em leilões, né? Depois submetidos ao trabalho forçado, à violência, à fome, à privação, à desumanização, à coisificação, a castigo, todo mundo está cansado de saber, né? Que foi a escravização que esse país tornou juridicamente correta por 388 anos, de corpos negros e indígenas. Esse povo tinha uma visão de mundo. Esse povo trouxe consigo valores e crenças. E por exemplo, para os bantus, para os iorubás, são dois grupos étnicos muito importantes na formação do Brasil, cada pessoa é rei.
Estão vendo o que eu estou dizendo? Todo menino, toda menina é rei. Agora, como é que eu vou conciliar essa crença, essa fé, essa prática religiosa com uma realidade que torna todo menino e toda menina, porque é preto, escravizado? Para que esse empreendimento funcione, eu tenho que negar à humanidade a realeza dessa criança. Entende? E aí eu preciso negar o direito de acreditar que se é rei. E para negar esse direito, eu tenho que quebrar o vínculo dessa criança com a memória da realeza que ela trazia de África. E para eu quebrar esse vínculo, eu não posso permitir que ele fale sua língua, professe sua fé, cultue seus deuses. E como é que eu vou impedir que isso aconteça? Gente, batendo, matando, torturando. Tem outro jeito. Convertendo na marra, né? Vamos lá. Vocês têm uma fé, não tem? Cada um de vocês aqui tem uma fé, uma crença, não tem? Alguém vai te convencer a mudar de crença? Entende? Eu gosto sempre de fazer esse exercício da gente se colocar no lugar do outro para entender a dor do outro. Pode ficar falando na sua cabeça 10, 15, 20 dias. 30, 40, 50. Não vai. Porque eu estou falando de pessoas adultas em que esse processo de construção da identidade por meio da memória já amalgamou o que você entende como você, a sua crença religiosa. Como é que eles conseguiram fazer isso com os negros e indígenas? Exterminando. Obrigando que... E a única coisa que eu quero que vocês entendam assim, com muita profundidade. Todos esses saberes também tinham tecnologias. Eu vou contar uma história para vocês. Presta atenção. Há pelo menos uns 4.000 anos, existe numa região da África, que hoje é a Nigéria, um território próximo a um rio chamado Oxobô, o culto de uma divindade da prosperidade e da fertilidade. Ok? Tem lá até hoje. As pessoas escravizadas que foram trazidas de lá, forçadas, trouxeram essa memória com elas. Concordam comigo? Essa memória de uma divindade associada a um rio que tem a ver com a fertilidade e com a prosperidade. Beleza? Aqui nas nossas terras, essa divindade associada aos rios, à água, à fertilidade e à prosperidade vai ser chamada de vários nomes, um deles é Oxum. Tranquilo? Beleza? Tá bom. Oxum é para quem você recorre quando alguém tem dificuldade de engravidar. Porque já que ela é associada à fertilidade, protege a gravidez, é mãe. Então, se eu pedir a ela, talvez eu consiga. Isso é uma crença, uma memória ancestral que permanece entre nós, nos candomblés e nas umbandas. Beleza? Presta atenção onde eu quero chegar. Cadê a Valda? A professora de Química. Estou aqui, professor. Estou aqui, prestando atenção. Olha onde eu quero chegar, Valda. Presta atenção. Professores de Biologia, atenção. Presta atenção. Eu já disse que mais ou menos há uns 4.000 anos, né, esse culto acontece. É com vários nomes, com variações, mas é muito antigo. Quando alguém quer engravidar, no interior desses cultos, eles oferecem um prato, é chamado de omolocum, que é feito de feijão fradinho. Beleza? Se cozinha feijão fradinho, se arruma de uma determinada forma, se coloca ovos cozidos para enfeitar e se oferece a essa divindade. Tranquilo?
Aí, olha, que prática, né? Trem bobo, bota feijão, né? Trem primitivo desse povo, né? Tá bom, calma. Mulheres da sala. Quando uma mulher descobre que está grávida, ela vai ao médico, não é isso? Ó, as tecnologias ocidentais, brancas, eurocêntricas. Ela vai ao médico, não é isso? O médico vai dizer, olha, você está grávida, né? Nós precisamos tomar alguns cuidados. Para que tudo dê certo, você vai tomar um remedinho nessa fase inicial da gravidez. E eles sempre receitam um remedinho para essas mulheres. Que remédio é esse? Ferro. Ácido fólico. Ácido fólico. Ok? Vem cá, vou olhar aqui. Ó. Vocês estão me vendo? Você sabe qual é o elemento da natureza que naturalmente tem mais ácido fólico? Feijão. Feijão fradinho. Não me pergunte como. Mas esse povo sabia muito tempo antes da medicina que ácido fólico tinha relação com gravidez. Observem esses saberes subalternos, subalternizados, né? Que eles foram subalternizados. Eles foram construídos como inferiores. Essas crenças, historicamente, são tidas, havidas, como coisa de pagão, de gente primitiva, de quem não é de Deus. Salvou esse povo quando só a chibata, a tortura e a violência era o remédio branco para a dor preta. Salvou esse povo por 380 anos de escravização. Você acha que escravizado tinha acesso a médico? Você acha que escravizado podia frequentar a escola? Foi a memória dessas divindades e as relações de irmandade na tentativa de preservar essa memória contra toda a violência que os manteve vivos. E eu vou mostrar para vocês que essa memória é tão forte, tão poderosa, que ela sobrevive até nos contextos em que ela não é bem-vinda. Não é eu que vou mostrar, mas eu vou mostrar. Já ouviram falar de congada? É uma festa preta na Igreja Branca. Eu vou trazer alguns vídeos para vocês de cultos religiosos pentecostais que parecem cultos afro-brasileiros. Nós vamos fazer isso. Sabe por quê? Porque por maior que seja a violência, a memória pulsa e sobrevive. Ainda que sem consciência da permanência. E aí a gente está introduzindo, né, uma noção que a gente vai trabalhar na segunda semana, que é a noção de ancestralidade. Que é quando a memória vira ancestralidade. E aí a gente vai poder pensar e refletir sobre o poder da ancestralidade na construção dessas práticas religiosas. E a dimensão de resistência disso. Mas esse é o próximo passo. Antes, Helene. Eu ia até me perdi um pouco aqui. É muito triste isso, né, que aconteceu, né, que aconteceu na história, né, e, assim, estudando sobre a igreja, sobre eu acredito que a igreja se fortaleceu justamente por causa da perseguição que houve
E aí eu queria fazer uma pergunta. Esses Sim. costumes, né? Porque na antiguidade, eu já li sobre alguns costumes, né, da antiguidade, no caso de Roma, que teve que engolir ali o cristianismo, né? E aqueles costumes da antiguidade, eles acompanharam o cristianismo, assim, no geral, estou falando porque eu vejo no geral. Até mesmo no meio protestantismo, a gente vê isso. Então, sem generalizar a religião de ninguém, a gente vê que alguns costumes da antiguidade ainda persistem ainda no cristianismo. Persiste. Aquela cultura que eles tinham não foram totalmente apagadas do registro. Uma das principais características, eu estou falando do catolicismo em particular, tá? É assimilar o outro. Na verdade, essa é uma característica de qualquer prática religiosa. Porque, assim, eu preciso dizer que a gente precisa ter cuidado. Porque eu não defendo a humanidade das religiões subalternizadas negando a humanidade do cristianismo. Entende o que eu estou dizendo? Compreendo, sim, compreendo. É por isso que essa curiosidade, tá? Mas assim, não é porque você fez isso não, Helene. É porque assim, eu tenho um receio que o curso seja percebido como uma negação do cristianismo. Não é isso. O que o curso propõe... Sabe? Eu acredito que o senhor falou que nada assim, a gente não tem como você mudar a cabeça de uma pessoa. Eu concordo muito com isso, né? Concordo. A gente vem de crenças, inclusive eu vim de crenças, e muitas vezes essas crenças elas são apagadas. Eu trago coisas boas para a minha vida, daquilo que eu aprendi quando era criança. Então, eu acredito, pela sua fala, que essas práticas, essas coisas que veio de lá, não foram totalmente apagadas devido à história deles, porque eles tinham uma história também, né? Eles tinham um costume deles. Então, a história deles não foram apagada totalmente. Inclusive, a gente é um descendente, né? Da religião, entendeu? Então, assim, é isso concreto. Deixa eu dar um exemplo concreto, só para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Mas antes de dar o exemplo, eu quero dizer o seguinte. O que eu quero que todos entendam não é que eu quero negar a humanidade do cristianismo. Ok? Eu quero que todos entendam que eu quero estender a outras religiões a humanidade do cristianismo. O que eu quero é que a gente tenha, diante de outras práticas e saberes religiosos, a mesma generosidade que tem diante do cristianismo. Entenderam o esforço? Essa questão é muito séria, professor. A gente teve uma apresentação na escola e os meninos quiseram cantar uma música gospel, né? Aliás, até da Igreja Católica. E eu tenho um aluno que é da Umbanda, né? E quando as meninas terminaram de cantar, ele levantou a mão e falou, eu quero cantar também da minha religião, tia. E aí como eu sabia, né? Falei, bom, eu perguntei para a plateia, meninos, vocês cantaram da igreja de vocês, agora o Israel quer cantar da religião dele. E eu dei o microfone para ele, né? Esperando a expectativa como que seria, porque se elas acabaram de cantar o hino gospel, ele também teria direito de falar do Zé Pilintra, né? Foi uma experiência interessante, com 10 anos de educação quilombola, mas eu acho que a gente já conseguiu avançar nesse sentido, sabe, de respeito. Quando você falou dos materiais, eu acho que é o que está faltando, né? Eu acho que a gente já caminhou nesses 10 anos, porque desde a lei, desde a implantação aqui, né, no ano de 2015, a gente, como escola, eu falo pela minha escola, na minha outra escola que eu já trabalhei, né, hoje é o CEPI, mesmo na escola municipal, então a gente está construindo, não posso dizer que a gente não tem nada, eu acho que é desmerecer, assim, até a forma das iniciativas que a gente tem, né, eu acho que falta
formalizar muita coisa que a gente já tem nas escolas, nas experiências. Então, acho que esse curso eu estou com muita expectativa com relação a isso. Eu não sei o que os colegas também pensam. O que a gente foi tem é que justamente essa avançar, né, intenção, Fabiana? Eu que a creio gente que tenha que avançar, porque nós estamos, de certa forma, a passos lentos, mas a expectativa é que a gente possa avançar com toda essa aprendizagem, né? eu acho que vai ser muito importante nesse sentido, né, de criar esse sentimento de pertencimento e criar algo concreto para que todos possam recontar essa história, né? Essa tem sido a nossa dificuldade, desde que foi implantada a educação quilombola. O nosso exercício aqui é de reconstruir essa história. É isso. E é isso. De acessar essas pessoas em lugares de memória, Fabiana. O Pedro é benzedor. A gente tem essas experiências isoladas, mas eu acredito que quando criar esse material, concretizar, né? De novo a gente volta para a escrita, né? De novo. Então, essa é a tecnologia que media tudo, né? Porque, assim, essas práticas religiosas originárias, subalternizadas de uma forma, elas são orais, elas são baseadas na oralidade, elas não são baseadas na escrita. Mas aí o que a gente percebe? O oral, ele se perde, né? Então, cada comunidade vai ter o seu olhar, a sua individualidade. E como registrar isso? A gente tem muita coisa registrada, mas aí para perpetuar isso, aí vem a questão do registro. Né? O que a gente precisa fazer, Fabiana, é, além do registro, além da reflexão escrita, o exercício da audição. Se nós estamos falando de uma tecnologia de memória que é oral, a gente tem que aprender a ouvir. Sim. A gente não pode só querer ler. Tem tempo para ouvir, né? A gente precisa dar ao outro o protagonismo. Até porque, né, Fabiana, minha sogra, ela era benzedeira e ela fazia questão de que alguém aprendesse. E para aprender, você tem que parar, ouvir, perceber, né? Para você continuar. E não precisa escrever, não. É o que ela falou mesmo. E ela gostava de dizer assim, ó, ela ainda falava muito disso, que mãe é uma benzedeira natural, ela pode benzer os seus filhos a todo momento, né? A fé e tudo. Então, assim, se a gente não ouvir para nós perpetuar, tem dia que você procura, que eu penso assim, eu preciso achar alguém para me benzer, né? Eu não sabia, eu conheço o Pedrinho aqui uma vida inteira e eu não sabia que ele benzia, agora já sei, ó, Pedro, pois eu vou aí. Então, assim, Liga o microfone, Pedro, você está com o microfone desligado, você falou e a gente não te ouviu. Não estou te ouvindo. Microfone, Pedro. Está sem som. Está sem som, Pedro. Cadê o Eugênio? Eugênio, ajuda ele aí, Eugênio. Aí. Legal, agora deu certo. Deu certo. Valda, na verdade, Oi. quem é benzedeira mesmo é a Joana. Pois é, mas a Joana, eu já tentei e aí não deu certo, né? Mas a gente tem que ir atrás, porque eu tenho essa crença, eu cresci com isso, né? Eu vi minha mãe levar, eu fui levar meus filhos, então, assim, agora meus netos, né? Então, a gente quer realmente ir para isso, porque, assim, eu aprendi uma benzição. Eu sei benzer de quebranto, só, porque foi o que eu parei para ouvir. Mas é como o professor está falando aí, essa oralidade, esse escutar mesmo, né? Parar para perceber, para sentir, para deixar passar através da pele, né? É diferente só da escrita, né? Porque a escrita talvez não transmita o sentimento que a gente precisa, que você falou anteriormente, né, Fabiana? Sentimento de pertencimento. Fala, Pedrão. O que eu ia falar, meu avô, que ensinou a gente um pouquinho, ele teve um cuidado de ensinar uma prática para igual ele ensinou muito de raízes, e benzimento para a Joana, a Maria, né? Mas
essa benzição vem muito de fé. Hoje, vamos falar do evangélico, sem falar de religião, mas o evangélico hoje, ele benze, assim, fala de Deus, assim, com fé, e a benzição é muita fé. Ele chama de unção, mas é a mesma coisa. Não, é a mesma coisa, né? Católico também, velho. Católico No momento que se abençoa, aposta as mãos, não é? Também é benção. Também é. Não é? Nas religiões de matriz africana, você sempre troca a bênção com as pessoas. Então, você chega no terreiro, a primeira coisa que você faz é pedir a bênção a todos e abençoar a todos. Aí cada nação tem sua língua ritualística, né? Mas você beija o dorso da mão e pede a bênção. E a outra pessoa responde te abençoando e beijando o dorso da sua mão. O que se está fazendo? É porque assim, a gente acha bonito quando é oriental. Aí todo mundo bota, sabe? Porque não é preto, né? Bota lá no status do WhatsApp. Namastê, Deus que habita em mim, saúde Deus que habita em você. Olha que coisa linda. Tá, mas Mojubá é a bênção, o meu Deus te reconhece. É a mesma coisa. Mas é preto, aí é problema. Tá entendendo? Racismo religioso. E aí, gente, o curso, eu não vou fazer isso nesse módulo, né? Porque nesse módulo nós vamos pensar religiosidade e memória, ok? E ancestralidade. É isso que nós vamos fazer. Mas há outros módulos que vocês vão pensar o racismo estrutural. Vocês vão pensar a forma como o racismo estrutural se converte em racismo ambiental. E aí a gente tem que começar a pensar essas coisas. Porque a gente tem que dar ao espaço da sala de aula a potência de ser libertador e não opressor. Parabéns, Fabiana, por ter deixado o menino da Umbanda cantar o ponto do Zé Pilintra. Foi desafiador para mim, porque eu pensei, pronto, agora vamos embora, né? Acabar de cantar o hino, vamos deixar professar a fé dele. E se há de alguém que falasse alguma coisa, né? Porque nós temos que dar o respeito a todas as religiões. Igualmente a todos, ele é negado a todos, né? Isso. Ou alguém tinha falado disso, né? Acho que foi a Pablin. O espaço da escola, ele não é de nenhuma profissão de fé. Ele pode pensar as religiosidades, mas ele não deve promover nenhuma. Nem a cristã, nem a Umbanda. Entenderam? Esse não é o espaço para isso. Mas, professor... A menos que seja, Pablini, uma escola religiosa. Aí é outra história. Né? Esse é o confessional, problema. Aí tudo bem. Mas uma escola pública? Sim. Não pode. Professor, eu particularmente, tenho uma religião diferente? Tenho. Do que é dito dentro da escola que eu trabalho? Sim. Só que eu paro para analisar como que você vai lá e fala para uma criança que Jesus morreu na cruz por ele. E a criança é lá umbandista. Como é que vai ficar a cabeça dessa criança? E como que as autoridades permitem isso sem questionar? O problema é que isso se naturaliza. E aí, a tarefa desse curso, desse módulo, e a nossa tarefa como homens e mulheres, como pessoas compromissadas com a transformação pela educação, é dizer isso não é natural. Isso é violento. Isso não pode. Entende? Sim. E como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso dando voz às memórias que foram silenciadas. Trazendo para o espaço as memórias que foram silenciadas. Quem é professor de Química aí? Lembro que alguém falou que era. A Valda, não foi? Eu. Valda, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Assim, gente, eu estou dando exemplos, ok? Os indígenas do Brasil dominavam técnicas de tinturaria super elaboradas. É química. Sim, professor, não tem jeito, sabe? Eu, por exemplo, como professora de Química, no momento eu não estou atuando em sala de aula, né?
Mas quando eu estava na sala de aula, e aqui tem muitos ex-alunos, né? Tem até que ficar assim, né? Porque tem muitos ex-alunos, mas quando eu estava na sala de aula, eu sempre gostei de falar o seguinte, que não tem como existir sem pensar em química. Porque para você respirar, você tem que respirar oxigênio. O nariz tem que ser tão poderoso que ele tem que ser capaz de separar do ar atmosférico o oxigênio e colocar ele dentro do seu organismo, né? Então, não dá nem para você pensar em nada sem a química. Então, isso serve, acho que, para todas as formas de aprendizagem que a gente tem, né? Olha, voltamos lá no início da aula. O direito à memória pressupõe também o esquecimento. Deixa eu contar uma história africana para vocês, pode? Então, preste atenção. Eu vou usar os nomes desse grupo étnico, né, do candomblé Queto, mas preste atenção na história, ok? O Criador, a gente chama de Deus, esse povo chama de Eledumaré, significa o Senhor do destino que se movia quando não havia movimento. O Criador. Chegou para Oxalá e disse assim: meu filho, eu quero que você crie o ser humano. Tranquilo? Presta atenção, presta atenção. Oxalá falou: tá bom, vou lá criar. Desceu para a terra. Ele vivia no céu. Eles chamam de Orum. Desce para o Aie, que é a terra. Está lá na terra mexendo e ele tentando fazer o ser humano tudo que é jeito. Belezinha? Aí ele fez ser humano de pedra. Não deu certo. Desmontava, caía, pesado demais, lento. Aí fez de madeira. Não deu certo. Aí ele fez de palha. Não deu certo. De longe, olhando para ele, estava uma deidade chamada Nanã. E Nanã é a dona do barro. Ok? Aí ela vira para ele e fala assim: ô meu filho, eu estou vendo você sofrendo aí de um lado para o outro, tentando fazer esse negócio aí, não está dando certo. Deixa eu falar um negócio. Pega meu barro. Usa o meu barro. Ele falou: uai, tá bom, vou tentar com esse negócio aqui. Pega o barro, molda o ser humano, e quando ele molda, ele viu que funcionou, que o barro foi ótimo. Aí ele vira, ainda está só moldado. Aí ele vira para a Nanã e fala assim: ô minha velha, obrigado. Ela falou: obrigado nada. Quando morrer, tem que devolver. Vocês já ouviram isso, não já? Tu és pó e ao pó retornará. Ok? Beleza. O Oxalá falou: não, tudo bem, quando morrer eu devolvo. Mas até lá eu vou fazer de barro mesmo. Achei que ficou legal. Para dar vida ao barro, Oxalá sopra as narinas. Já ouviram isso? E quando ele faz assim, ó, o barro vira gente. Já ouviram essa história, não já? Só que a criação do homem mantinha a memória do tempo que ele estava com os deuses. Aqui, ó, ele está sendo feito pelos deuses, não é? Oxalá, Punanã. Então, Oxalá, por piedade, por amor, resolve silenciar essa memória do ser humano. E ele pega esse dedo aqui, ó, e faz assim, ó. Como o barro ainda estava macio, todos nós carregamos até hoje o peso do dedo de Oxalá na nossa boca. É essa voltinha que tem em cima do lábio. Ora, essa história fala ao mesmo tempo da bondade da memória, mas da bondade ainda maior do esquecimento. Olha, eu não posso contar isso na sala de aula para mostrar como que um povo pensa a memória? Não é para fazer proselitismo, não.
Eu não posso retomar o espaço da sala de aula com narrativas que não sejam só a escrita? Eu não posso ouvir os meus alunos a partir das histórias que eles contam, das experiências que eles têm, das memórias que eles constroem. Por que a gente precisa higienizar o espaço da sala de aula dessas dimensões? Por que a gente permite que isso aconteça? Estava aqui na minha... Deixa eu ver, o negócio aqui voltou a funcionar. Espera aí, só um minutinho, gente. Rapidinho que eu vou tentar compartilhar a tela aqui com vocês. Pronto, agora vai. Olha aqui, ó. Deixa eu trazer para cá. Deixa eu apresentar. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Está aparecendo aí? Está aparecendo para mim agora. Maravilha. Então vamos lá. Agora voltou até as duas telas, voltou a funcionar aqui. Olha aqui, ó. O que eu estou te falando é que o lugar da memória, já eu venho nisso, também é a memória do lugar. O lugar da memória também é a memória do lugar. Que aquilo que aparentemente está sendo por nós pensado, concebido, só como uma construção abstrata, também é prática, existência corporal, territorial. Me dá só um minutinho que eu vou ao banheiro. Peraí, rapidinho ali, já volto. Só um minutinho. Pronto, voltei. Bebi tanta água aqui que eu devia ir ao banheiro ali correndo, gente. Desculpa. O lugar da memória também é a memória do lugar. Eu vou mostrar na quinta-feira que, apesar de todas essas estratégias de silenciamento, a memória quilombola permanece. Que, apesar de todas essas tentativas de violência, a memória quilombola permanece. Nas práticas, nos saberes, nas formas de vida, nas relações sociais. Deixa eu fazer um negocinho aqui, peraí. Eu estou grandão demais aqui, deixa eu ver se tem como eu diminuir aqui. Liberar da tela de todos. Não. Karen, me diminui aqui, eu não sei porque eu estou grandão e está todo mundo petitinho. Por favor, para eu ver o máximo de pessoas aqui.
Não tem nenhum professor ou professora de português aqui? Nenhum. Precisava de um professor de português, professora. Fabiana, você falou sem áudio. Professora de história. Tá bom, já é das humanas, já me ajuda. Olha aqui, todo mundo. A Karen é professora de português. Por que a Karen está calada, então? Cadê a Karen? Karen? São muitas pedagogas aqui, professor. Mas essa galera toda entende português também, não entende? Então vamos lá, vamos para um negócio simples. Já ouviram alguém falar Flamengo? Tem, uai. A norma culta vai tratar isso como erro, não vai? Amanhã eu vou te mostrar que isso não é erro, é ancestralidade. É resistência, né? Já ouviram alguém falar ignorante? Demais. Normalmente, quando alguém ouve alguém falando ignorante, fala que ele é um ignorante, que ele errou. E se eu te falar que não é erro? Que é ancestralidade. Que é por isso que eu comecei a falar de religiosidade falando de memória. Que é memória. Amanhã eu vou te provar isso. Ô, Cristian, amanhã não, é quinta, né? Quinta-feira, desculpa, perdão. Quinta. Não, amanhã vocês disseram. Amanhã vocês disseram. Professor, Oi. até em português a gente não fala como a gente escreve. Muitas vezes a gente fala de outra forma. Uma coisa é a norma culta, outra coisa é o uso coloquial da norma culta, né? Exato, a gente não fala da forma que a gente escreve. Porque a língua, gente, não é o que está na gramática. A língua é o que os falantes praticam. E aí, Zé Maria, quando alguém fala ignorante, berra no corpo dele uma herança banto. Porque em banto, a consoante G sempre vem antecedida da consoante N. E o grupo étnico banto foi o principal grupo étnico trazido para cá por meio do sequestro, tráfico atlântico e escravização. Aí amanhã eu vou te mostrar as palavras. Nzinga, Ngoma, africanas, que condicionaram um jeito de falar. Uma intelectual preta brasileira chamada Lélia Gonzalez diz que nós não falamos português. Ela diz que na nossa língua há a memória dos pretos. E ela fala que o português devia ser chamado pretuguês. Que foi essa herança que tornou o nosso português diferente do de Portugal. A tal ponto, se a gente ouvir um português de Portugal falando rápido, a gente não entende o que ele está falando. Eu não sei se senhores e senhoras já perceberam, mas o português de Portugal, ele não tem vogais. As vogais são pouco pronunciadas. É como se eles dessem uma ênfase maior nas consoantes. Pode ver. Quando um português fala, ele parece engolir as vogais. Opa! Estás a dizer o quê? Que eu estou aqui e não consigo falar as vogais? Opa, como não digo as vogais? Eu digo as vogais sim. Estás louco? Enquanto o nosso português, ele é todo vocálico. Ele é cheio de vogais. Estudando essa herança africana,
Gilberto Freire diz que isso é a responsabilidade das mulheres negras, que ao criarem os filhos brancos, além da carne macia sem osso, também ensinam uma língua macia, cheia de vogais e sem consoantes. É memória. E se a gente for... Eu estudo territorialidades, né? Eu já disse isso para vocês. Já. Meu objetivo é pensar as itinerâncias e as territorializações, né? Como elas se traduzem. Você pensar os nomes dos lugares, a toponímia, tem uma herança africana. Entendem? Essa herança está no jeito de ser, viver, andar, estar. Até quando não se reconhece essa herança? Até quando, aparentemente, essa herança é negada? Isso é tão interessante que meu tio, ele estava fazendo açafrão hoje. Ele estava fazendo o quê? Para nós aqui, né, Pedro, que conhecemos, preparando o açafrão, né, o tizebás. E aí eu fiquei olhando ele na técnica lá de cortar e tudo, então ele aprendeu isso com os pais, né, na sua herança preta pobre aí, o açafrão da terra, e ele ajudando a preparar, e aquilo com um prazer imenso, né. Açafrão da terra, que é um poderoso antibiótico, anti-inflamatório. Sim. Não é isso? Sim. Isso é saber, gente. Isso é tecnologia, gente. Não é porque não está escrito e defendido sob a forma de um artigo publicado na Nature que não seja saber. E aí, a reflexão é: quantos saberes de professor Jamil estão sendo silenciados? Pedro, Zé, Joyce, quantas bibliotecas vivas são queimadas quando esses velhos morrem e o que eles sabem não é preservado? Quantos remédios são esquecidos? Quantos tratamentos são esquecidos? Quantas formas de cura são esquecidas? Amados e amadas, e nós já estamos caminhando para o final, já eu vou fazer a chamada, tá? E aí eu quero que vocês façam uma avaliação da aula, mas é para falar abertamente, porque esse não é um espaço para eu vir falar e vocês ouvirem, esse é um espaço para a gente construir junto alternativas. Eu não acredito nisso. Eu podia ficar aqui desfilando autor, fulano de tal, mostrando que eu sei, entendeu? Mas isso não ia ter o menor impacto no cotidiano das crianças que são alunos de vocês e alunas de vocês. Não é isso que eu quero. Eu podia citar Raul Bax, Rico, mas não é isso que eu quero. Não é esse o objetivo. Isso não é isso aqui não é um curso em que eu sou o emissor do saber. Esse é um curso em que eu sou o aprendiz dos saberes locais. O nosso objetivo é olhar para vocês. Entendem? É descobrir as potências e os poderes de vocês. É entender, Pedro, como é que essa comunidadezinha que está aí atrás de você se transformou em professor Jamil. E quantos heróis Observador, hein, professor? Hã? Você é muito observador, né, Pedro? Essa comunidade lá da Escola Boa Nova. Ele trabalha lá, né, Pedro? Colega nosso aqui da escola. E como é que é a história dessa escola? Dos homens e mulheres, brancos e não brancos, pretos, negros, é contada na escola de Boa Nova? Ou ela é esquecida também?
ou no território construído por corpos também negros? Com certeza esquecido, né? Senão o nome não seria professor Jamil. Essa história é bem profunda, Ana. Tem muito mais coisa, né, Fabiana, que só entende quando a gente vive. Eu vim de Goiânia para cá e há 33 anos, né? Então, eu só pude entender quando eu senti, né? Porque eu vim morar em Boa Nova, eu passei a ser da Boa Nova, aí Do eu lado de tenho lá do todas cemitério. as características de Boa Nova. Você passou a ser do lado de lá do cemitério. Isso, eu sou de Boa Nova e eu tenho todas as características e identidades relacionadas a Boa Nova, né? Então, é bem profundo, mas enquanto você estava falando, professor, eu estava aqui lembrando de alguns comportamentos que eu tenho observado na escola infantil, né? Que muito me preocupa com relação a essas questões mesmo, sabe? Isso vai ser muito bom para nós trazermos para o contexto da escola mesmo essas provocações. Isso é muito importante. E é para isso, sabe? Nós vamos junto construir um material, entendem? Esse curso aqui, quem vai ser os autores e as autoras são vocês. E vocês vão ver já que nessa semana eu vou pedir para vocês ouvirem os mais velhos, os moradores de Boa Nova, os quilombolas daí, os alunos de vocês. Vocês vão fazer um trabalho de reconstrução da memória. Mas a gente fala disso na quinta. Eu quero o Eugênio falando mais do que eu, Eugênio. Entendem? Vocês são os guardiões da história de vocês. Eu sou um forasteiro. Que por mais que seja interessado, sensível, tenha vontade, não sou o melhor indicado. Entenderam o que eu estou dizendo ou não? Esse não é um curso para que vocês me escutem. Esse é um curso para que vocês falem. Nós vamos ter um tempo comunidade. Eu estou muito feliz, viu, gente? Muito feliz mesmo. Aqui, ó, 35 pessoas a 2 horas, atentamente, carinhosamente, genuinamente, me ouvindo. E aí eu vou falar principalmente para as mulheres aqui. Eu sei que vocês têm coisa para fazer em casa, eu sei que a jornada é tripla, quádrupla, eu sei que vocês estão aqui tentando prestar atenção, um filho chega, puxa uma saia, o outro chega e pergunta onde está não sei o quê, o marido chega e não sabe o que tem que fazer. Não é? E vocês estão aqui guerreiras comigo. Né? Estão aqui guerreiras. Eu quero que vocês sejam os protagonistas e as protagonistas da história da cidade de vocês. A gente vai resolver isso, viu, Ana Cláudia? Dessa dificuldade de participação. Para quinta-feira isso não vai acontecer, nem que a gente mude a forma de fazer a reunião, tá ok? Não vai acontecer. Porque se for para eu falar, a gente desliga isso aqui, né? Eu quero ser um mediador entre o saber acadêmico, organizado, científico, e o saber popular, tradicional, local. Eu quero que vocês descubram essas riquezas, que talvez vocês nem soubessem que continuam a existir. Eu quero que vocês se orgulhem de onde vieram. Para ler o texto. Eu não cobrei leitura ainda, gente, porque eu sei que muita gente não teve acesso ainda à sala, né? Eu sei que alguns vão receber o login só amanhã, não é? Tá bom, mas tem lá. Um dos textos dessa semana é para pensar a situação das mulheres, chama Nossos Passos Vêm de Longe. Isso, Ana. Dar luz, visibilidade ao que foi tornado invisível. Dar voz ao que foi tornado inaudível. Olhar para dentro. Buscar compreender. E aí, gente, olha aqui para mim.
No nosso tempo comunidade, as religiosidades locais vão aparecer, todas elas. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Nós vamos estabelecer uma prática antirracista e de respeito, de diálogo interreligioso, de reconhecimento um da humanidade do outro. Porque se a gente não for capaz de fazer isso aqui, como é que vocês vão ser capazes de fazer isso na sala de aula, não é? Eu quero comigo todas as expressões de crença populares de professor Jamil. E que tenham um vínculo com as estratégias de luta, existência e resistência quilombola, porque esse é um curso de educação escolar quilombola. Mas eu tenho certeza que entre os membros da comunidade quilombola tem kardecista, tem umbandista, tem católico, tem protestante. Eu tenho certeza do que eu estou falando. Mas o que eu quero é que vocês sejam capazes de entender, ao final desse curso, daqui a um mês, que contra a memória e a ancestralidade não há violência que dure para sempre. Eu vou encerrar agora com uma frase, vou fazer a chamada, ok? E aí vou pedir que vocês façam uma avaliação da nossa primeira conversa, nem chamo isso de aula, tá? Do nosso primeiro encontro, nosso primeiro bate-papo. Lembra aquele corpo que foi supliciado, escravizado, violentado, desumanizado, vendido, leiloado em praça pública, depois submetido a trabalho forçado, tortura, violência, estupro? Lembra daquele corpo? Lembra? Eu disse para vocês que grande parte desses grupos humanos acreditavam que eles eram deuses, lembra? Que eles eram reis, que cada pessoa é uma divindade. O branco vai, sequestra, escraviza, destrói, desumaniza. Ok? Aí olha aqui. As práticas religiosas devolvem, por meio da memória, tudo que foi tirado. Como é que normalmente as pessoas negras chamam as suas comunidades religiosas? Famílias de santo. Qual é a primeira coisa que a escravidão destrói? O pertencimento familiar. Qual é a primeira coisa que a escravidão retira do corpo negro? A dignidade da existência e o nome. Qual é o nome da principal festa religiosa das religiões de matriz africana? A festa do nome. Quando a pessoa, depois de iniciada, recebe um novo nome e é apresentada à comunidade. Vocês sabem, né? Que quando eles eram escravizados, a primeira medida era batizá-los no porto e embarcar com o nome cristão. E aí, esse corpo supliciado, violentado, destruído, arregaçado, reduzido a cinzas, no terreiro, era Deus. Quando tomado pela divindade que acredita, é coroado, é paramentado, é venerado como divino. Entendem o poder disso? É por isso que não importa o tempo que passe ou a fé que professe. O corpo negro sempre cria reinados imaginários, onde eles são reis e rainhas, embora o cotidiano seja de pobreza e miséria. Aqui, ó. No samba, não tem a rainha da escola? Como é que chama o chefe da folia no carnaval? Não é Rei Momo? O que a Congada faz? Não é coroar os reis pretos? Sim ou não, gente? Sim, professor. Até nas Sim, folias, até né? nas folias, né?
As folias também coroa, os foliões. Nem a violência, nem o silenciamento, nem a pobreza, nem a miséria, nem a morte, nem a necropolítica retirou do corpo negro a memória de quando eram reis e rainhas. É nessa potência que a gente deve se inspirar, entender, reconhecer e respeitar. Show de bola? Digam para mim, vocês conseguem escrever aqui na mensagem? Aqui, ó, vou mandar um oi. Sim. Ótimo. Então, todo mundo aí escreve sim, porque esse é o registro da sua presença. Ele grava para mim o nome de quem e que horas escreveu sim. Ok? Olha só, vamos combinar que para o próximo encontro, quinta-feira, eu vou fazer uma chamada no início e uma no final. Tranquilo? Costa 31. Agora é o seguinte. Eu queria que vocês falassem do que acharam da aula, avaliassem a metodologia e fizessem sugestões. Podem ficar à vontade. Vai não. Ela viu o negócio. Abre o microfone, gente. Fala comigo. Vocês estão me deixando no vão. Tá gravando? Boa noite, professor. Foi ótima. Boa noite, Rafaela. Boa noite, professor. A aula foi, assim, gerou alguma expectativa, eu já estava gerando alguma expectativa sobre a formação, mas superou as minhas expectativas de verdade. Foi, assim, enriquecedor. Foi ótima aula, professor. Eu gostei muito e espero continuar aprendendo mais. Lembrem que aqui quem está mais aprendendo sou eu, hein? Mais ninguém quer falar, gente? Sugestão, temática. Foi muito boa a aula, professor. Vocês têm alguma sugestão para quinta-feira? Gostaria que eu abordasse alguma coisa? Foi muito boa a dinâmica. Pelo menos a interação ajuda a gente a ficar mais atento, né? Poder se expressar. Não querer dormir, não querer desligar esse negócio aqui logo e fugir, né? Eugênio, você tem uma tarefa para mim. Você topa fazer uma tarefa? Uai, vamos. Pode mandar ver. Quinta-feira você prepara uma fala de 15 minutos falando sobre a memória quilombola local, ok? Vamos lá. Se mais alguém quiser falar, está liberado e franqueada a palavra, ok? Tranquilo? O Eugênio é obrigado. Os outros que quiserem, eu vou permitir também que falem. Rapaz, você é meu mestre quilombola. Você dançou, agora você vai... Falo com prazer. Aí, que maravilha! Nenhuma sugestão, gente? O link está lá na sala e eu vou mandar todos os dias o link da aula síncrona no dia da aula no grupo, tá? Tipo lá para 5h30, 6 horas. Eu não. Alguém da equipe vai enviar o link como enviou hoje. Acho que hoje foi o Rafael que enviou. Professor. Oi, quem está falando? Ana Cláudia. Tem muita gente que está lá no grupo de WhatsApp que está participando da aula, mas que ainda não conseguiu mandar o sim, falar que está como a Weslane. Fala para mandar lá no grupo do WhatsApp agora sim. Estou na aula e não consigo interagir. Uhum. Tá, eles estão ouvindo, aí eles vão colocar. Tá bom? Mais alguma coisa, gente? Atenção. A gente vai começar sempre às 9, às 7, e vai acabar sempre às 9 em ponto. Agora são 9h02, nós vamos encerrar. Ok? Eu queria agradecer a vocês a atenção, o carinho, a generosidade, a escuta, a presença, o respeito. E dizer que se eu já me senti em casa quando visitei o professor Jamil, hoje eu me senti colega de vocês nas escolas quilombolas de professor Jamil. Vamos junto produzir alternativas, possibilidades, escuta e transformação nas nossas escolas.
O que precisarem de mim, estou à disposição. Um abraço, até quinta-feira, gente. Tchau. Até quinta. Tchau, professor. Obrigada. Eu que Tchau, agradeço. professor. Até a Tchau. próxima.